Se você foi um estudante de jornalismo depois do ano de 1994, uma coisa é certa, tá? Em algum momento, seus professores contaram numa sala lá a história da escola base. O caso acabou se tornando um paradigma, assim, do que existia de pior até então no jornalismo brasileiro. Era o mau exemplo, comentado em todo e qualquer curso de jornalismo. A história foi revisitada recentemente em um documentário da Globoplay, chamado Escola Base, um repórter enfrenta o seu passado, em que o jornalista Valmir Salaro presta conta sobre os erros que cometeu nessa cobertura, que causa danos até hoje aos envolvidos. As pessoas denunciadas no caso da Escola Base foram massacradas pela mídia, mesmo sem que se tivesse provas concretas das acusações que foram feitas contra elas. Se você não lembra exatamente o que aconteceu, a história da escola base aí é a seguinte, ó. Em 94, os pais de duas crianças lá de São Paulo prestaram uma queixa para a polícia contra a escolinha lá. Disseram que os filhos que estudavam lá pudessem ter sido violentados, coisa desse tipo. Porque algumas crianças tinham marcas na região genital. E aí estavam falando coisas estranhas. Então tinha relato das crianças que levavam a pensar no pior e essas marcas. A denúncia atingiu os donos da escola, uma professora e o dono da van que transportava as crianças. O que aconteceu a partir de então foi uma barbárie, que trouxe danos irreversíveis pelo menos a essas 4 pessoas, que no fim das contas eram inocentes das acusações. A parte mais escandalosa é observar a postura que o jornalismo teve nesse caso. A cobertura da imprensa se deu em cima de suspeitas que nem deveriam ter chegado ao contato dos jornalistas. Vale para as emissoras de televisão, vale para a Globo, onde trabalhava o Valmir Salaro, mas também vale para quase todos os jornais que correram para gerar repercussão em torno de um caso que era pavoroso. E era mesmo, né? Só que por razões diferentes das que foram imaginadas pelos jornalistas. Era um horror, mas era outro horror. É muito comum que haja crítica ao funcionamento dos veículos de jornalismo, e é bem importante que essa crítica exista. É ela que possibilita que erros sejam administrados e prevenidos. Mas mesmo assim, desde o caso da Escola Base, outros problemas apareceram na realização deste trabalho, que é fundamental para o bom funcionamento das sociedades democráticas. Mas como é que a gente chega a alguns dos problemas que a gente está enfrentando hoje? Diz o Luiz Nassif, jornalista Luiz Nassif, que a resposta para essa pergunta pode estar na própria década que gerou o escândalo da Escola Base. Faz dos anos 90 uma década importante para o jornalismo brasileiro. O jornalista Luiz Nassif publicou em 2003 uma obra em que propõe uma análise bem provocativa sobre onde estaria a origem de muitas das distorções e dos problemas vistos no jornalismo atual. Num livro chamado O Jornalismo dos Anos 90, Nassif busca retratar como e por que o ofício jornalístico foi deturpado durante esta década. O Nassif escreve que ao longo das décadas aí do século XX, a imprensa brasileira foi experimentando a descoberta de uma prática específica. Então, durante os anos 60, foi o jornalismo econômico, grande novidade. Nos anos 70, o jornalismo de negócios e o jornalismo crítico. Aí chega nos anos 80 e você tem a época de valorização do jornalismo de serviços. Quando chegou nos anos 90, a imprensa brasileira explorou o que Nassif chama de jornalismo denunciatório, ou seja, aquele que é baseado em denúncias ansiosas, impacientes, em que os veículos parecem estar sempre na expectativa de explodir um novo escândalo, mesmo sem ter certeza de estarem falando totalmente a verdade. E se é esperado que os jornalistas lidem com fatos que podem ser comprovados, como é que então a imprensa chegou nesse estado aí? Luiz Nassif sugere algumas raízes históricas para mostrar esses caminhos, né? Nos anos 80, a imprensa brasileira estava experimentando lá uma nova sensação, que era de fazer jornalismo no contexto da abertura política. Lembre que até então você tinha ditadura militar. Quem já era grandinho nos anos 80 e 90 certamente vai recordar que essa foi uma época de grandes veículos de comunicação, com tiragens altíssimas e grande poder de influência.
Jornais como a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo eram lidos por muita gente. Mas as revistas semanais, principalmente, elas estavam no auge, cara. Na liderança desse filão vinha a Veja, né? Que era tema da conversa da semana inteira. A Veja pautava a semana. Ou era um dos veículos que pautava a semana. O tema, né, que estava na capa da revista, certamente ali estava na boca do povo durante a semana inteira. Portanto, o que se via era uma imprensa que experimentava um poder até então inédito. As empresas se viam encorajadas a bater de frente com as forças tradicionais, que no caso eram então representadas pelo recém-empossado presidente da República, o novato Fernando Collor de Mello. Embora tenha sido endossado pela Rede Globo, e tem até vídeo contando essa história aqui no canal, né? Nem todo mundo engoliu o Collor, não. A Folha de São Paulo, por exemplo, resolveu duelar com o presidente, nos editoriais fortíssimos que questionavam lá as decisões do Collor. O que se começou a ver aos poucos é que os veículos de jornalismo se juntaram em uma campanha pelo impeachment do presidente. Eles passaram a testar esse novo poder, mesmo sem ter total noção da responsabilidade que estava embutida nesse tipo de trabalho. Veja só o que conta o Nassif. A campanha do impeachment foi um marco na história da imprensa no país. Ainda adolescente, a mídia ganhara força sem ter maturidade. Os ecos de Watergate estavam vivos na cabeça de cada jovem jornalista brasileiro, com o escândalo sendo manipulado politicamente. Em vez da apuração técnica, a cobertura misturava acusações conscientes com rumores. O jornalismo, então, estaria caminhando para uma época em que se aproximaria cada vez mais da ficção, do espetáculo e da difamação. Bom, quase 30 anos já se passaram desde o escândalo da Escola Base. Será que nós, jornalistas, aprendemos alguma coisa desde então? É claro que sim. Mas isso não significa que os resquícios do jornalismo denunciatório não estejam por aí, por mais que nem sempre isso fique claro para nós. Se nos anos 90 o jornalismo brasileiro brigava por tiragem por audiência, há hoje outra disputa tão nefasta quanto aquela, a disputa pelos cliques. A realidade das empresas jornalísticas hoje é outra, né? Economicamente, então, nossa, o jornalismo vive uma crise. Principalmente do ponto de vista econômico, né? Porque a publicidade diminuiu, entrou aí a internet para dividir o bolo publicitário. Por isso, mesmo os veículos mais tradicionais, como TV e rádio, estão tendo que enfrentar essa corrida por outra meta. Se antes nós falávamos em números de Ibope, hoje nós falamos sobre engajamento. Ou seja, todos os veículos jornalísticos precisam não apenas publicar conteúdo relevante, mas precisam também se preocupar com as maneiras com que esse conteúdo vai furar a bolha e chegar até você. Alguns vão fazer isso de maneira mais responsável, né? Mas outros vão usar estratégias que distorcem os parâmetros da ética. Quer um exemplo? Se nos anos 90 o Luiz Nassif enfatizava na exploração do jornalismo denunciatório, hoje a gente pode muito bem destacar o problema do jornalismo declaratório. Jornalismo declaratório é aquele que se baseia em expor declarações impactantes de algum entrevistado, mesmo que seja apenas para chocar, né? Ou pior, mesmo que essa pessoa esteja dizendo uma mentira. Você deve lembrar quando o então presidente Bolsonaro resolveu se manifestar contra as medidas de isolamento para combater a pandemia de Covid-19, dizendo aquela famosa frase: "Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando?" Mas como é que você sabe disso? Bom, porque essa declaração, que é simplesmente leviana e desrespeitosa com os tantos mortos pela Covid, foi manchete em jornais e portais do Brasil inteiro, até de outros países. E uma pergunta relevante aqui seria: por que isso vai parar nos destaques do jornalismo? Ora, porque falar das barbaridades do Bolsonaro dá clique. Mas isso é feito a partir de um custo muito alto. Num artigo no portal Observatório da Imprensa, a professora Silvia Meirelles Leite
da Federal de Pelotas faz uma advertência lá. Ó. Essa prática pode ajudar a distrair a plateia, mas também esconde questões importantes e de interesse público, como a falta de um plano de governo. Entretanto, as declarações continuam ganhando espaço nas manchetes de grandes jornais. Mesmo sabendo da estratégia de Bolsonaro com suas declarações, os jornalistas estão caindo nas armadilhas do jornalismo declaratório. Ok, até aqui, falar sobre um jornalismo que repercute falas polêmicas em troca de cliques pode até não parecer tão grave assim. Mas você pode ter certeza que o buraco é bem mais embaixo. Na verdade, o problema real aqui é a prática de um jornalismo sem muita apuração de qualidade, no sentido de que, muitas vezes, os jornalistas acabam confiando demais na fala das fontes. O exemplo recente que a gente tem aí, o exemplo clássico, sem dúvida, é a cobertura de anos e anos e anos que a imprensa fez da Operação Lava Jato. O problema da cobertura é que ela se baseou simplesmente na reprodução de releases, ou seja, nos comunicados que eram enviados à imprensa pela Polícia Federal. Em outras palavras, os jornalistas compraram a tal versão heróica que foi constituída pelos próprios promotores do Ministério Público. O jornalista Leandro Demore foi um dos profissionais à frente das reportagens, que ficaram conhecidas como Vaza Jato, falou para o podcast lá Rádio Escafandro sobre por que o papel da imprensa na construção dessa narrativa aí foi leviano. A análise que ele apresenta sobre isso é bem lúcida. O Demore é um cara que não apenas pratica jornalismo, ele o pensa. Ouve o cara aí, ouve o homem. Eu queria falar com você sobre a imprensa, porque assim, quando teve a Vaza Jato, foi algo que ficou muito claro e cristalino, mas que já estava quicando aí, né? A gente tem a questão da Lava Jato ter começado em Curitiba, por exemplo, né? Por que um juizeco de Curitiba vai julgar um caso que envolve a maior empresa nacional, né? Sim. Como é que você vê essa questão da imprensa, assim? Por que isso não foi visto antes, assim? Cara, sabe aquele momento que acontece na sua vida que aconteceu 10 coisas ao mesmo tempo para aquilo poder se concretizar? Eu acho que foi muito isso, assim. A tal da tempestade perfeita. Exatamente, foi a onda anômala, né? Você pega a imprensa num momento que a imprensa tá perdendo dinheiro, muito dinheiro, pro Google e pro Facebook principalmente. Então você pega uma imprensa com o seu modelo de financiamento e de negócio completamente arrebentado. Isso significa que você pega redações com cada vez menos jornalistas e os jornalistas que sobram, em geral, são mais novos, porque os mais velhos, os mais experientes vão sendo mandados embora porque tem cargos mais altos. Salários mais altos. Salários mais altos e cargos mais altos, isso. Você tem uma redução do próprio ente pensante que é uma redação. Olha, vamos com cuidado, calma lá, vamos duvidar. Aquela coisa que jornalista tem que fazer. Jornalista tem que duvidar, tem que ser cético. Não acredito, não sei se é isso. Aí você pega essa imprensa e você tem a Lava Jato. E quando eu falo imprensa, eu falo basicamente Globo, Estadão, mas também Folha, Veja, etc, etc. Mas eu acho que assim, Estadão e Globo foram os principais que se beneficiaram disso economicamente. E por que eu digo beneficiado? Não é que o Deltan Dallagnol foi lá fazer depósito em dinheiro na conta do Marinho. O que acontece é, a Lava Jato ela vira um sistema de investigação jornalística que é grátis, ou seja, você não precisa ter repórter investigando, você tem os procuradores investigando para você. É muitas vezes exclusivo, porque eles separavam muita coisa para Globo através de alguns repórteres, né? É explosivo, porque as notícias eram explosivas, dava muita audiência, e a audiência significa dinheiro na imprensa, basicamente é assim que funciona na imprensa comercial, quanto mais audiência, mais você cobra pelo seu minuto na televisão, ponto. E terceiro, era constante, então você tinha notícia com alto teor explosivo, constante e grátis. Isso, cara, foi assim, ó, um doce para a grande imprensa que estava plugada nisso. Você fica parado com a boca aberta e esperando o procurador colocar comida na sua boca, o procurador ou o juiz, né? Sempre a notícia é a versão da acusação, a versão do juiz, e o outro lado sempre é o cara que está lá sendo processado, etc e tal. E você fica fazendo isso durante 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Então, cara, foi muito vantajoso, foi um grande negócio. Eu costumo pensar que para quem estuda isso na academia e tal, e for estudar no futuro e tal, acho que é um bom ponto a se pensar como chave de leitura. Eu acho que a Lava Jato foi para televisão um produto como é o Brasileirão, como é o Big Brother,
Então ela virou um produto, porque era um produto de entretenimento. Rogério Galindo, que é um dos fundadores e editores do jornal Plural e um dos principais jornalistas políticos do Paraná, acompanhou bem essa época e também opina que a cobertura da Lava Jato é um sintoma de situações graves que estão sendo enfrentadas pelo jornalismo brasileiro. Eu acho que a cobertura da Lava Jato foi muito elucidativa do que muitas vezes é o trabalho da imprensa diária no Brasil, né? Porque a gente, durante todo o tempo da operação, viu muito poucos repórteres realmente indo a fundo nas investigações, nas acusações, indo além dos releases, indo além daquilo que a promotoria falava, né? No caso, a força-tarefa ali, né? Basicamente, os jornais, as rádios, as TVs compravam a versão que era a versão de um lado, né? Que é a promotoria. Isso é complicado porque, como a gente viu mais tarde, graças a um trabalho jornalístico muito mais aprofundado, no caso feito pela Intercept, o trabalho da Procuradoria ali era enfim, né, tinha um viés bem perigoso. Então, é justamente esse o trabalho do jornalismo, é o trabalho que o Intercept fez e que exige investimento maior, exige repórteres dedicados para isso, de preferência repórteres mais experientes, quando na verdade a gente sabe que as redações mesmo dos grandes veículos às vezes estão bem depauperadas, com menos gente do que devia, com repórteres que acabaram de chegar na profissão, recém-formados, e isso tem seu preço, né? Às vezes eu nem acho que seja uma questão de má intenção dos jornais, na verdade é mais o sucateamento mesmo da profissão e da imprensa. Mas por que é que os jornalistas fazem isso? Vale lembrar que essa é uma prática que não tem responsabilidade individual, então não adianta ficar apontando o dedo para esse ou aquele coleguinha. Tem a ver com uma série de fatores, tipo a corrida contra o tempo, que já seria natural do jornalismo, mas é radicalizado em tempos de internet, porque o jornalismo não tem jeito, né? Tenta concorrer com o meme, e o meme é mais rápido, não requer apuração, né? Tem outras questões também, tipo profissionais inexperientes e sem a supervisão adequada, muitas vezes. Problema mencionado aí pelo Demore e pelo Galindo. Em um livrinho clássico chamado Comunicação e Jornalismo, a Saga dos Cães Perdidos, que é de 2002, o professor da USP, Ciro Marcondes Filho, propunha uma leitura bastante interessante sobre as mudanças que estavam sendo encaradas pelo jornalismo daquela época. Ele menciona que a virtualização do trabalho e o desaparecimento do ambiente de troca humana numa redação estava causando consequências profundas para o jornalismo. E veja só, ele enxergava uma caminhada da profissão rumo ao que ele chamava de indústria da consciência dos robôs, em que a tecnologia iria interferir cada vez mais na produção do noticiário. Mas nós queremos chamar a atenção aqui para um ponto bem importante que é levantado pelo professor no livro. Ele analisava que parte da crise do produto jornalístico surgia de uma confusão entre o que é informação e o que é comunicação. Pode parecer confuso pensar numa diferença entre esses dois conceitos, mas a verdade aí é bem simples. Para o Ciro Marcondes Filho, a informação precisa ser entendida como aquilo que os jornalistas devem buscar, ir atrás, cavucar, para compreender, para poder descobrir. Já a comunicação é tudo que vem espontaneamente até o jornalista, como, por exemplo, um comunicado de imprensa. O grande problema é que quando os jornalistas param de escavar o mundo em busca de notícias, a informação simplesmente deixa de existir. Quando os jornalistas, mesmo que não se dessem conta disso, se esqueceram de seu papel e passaram a operar como uma espécie de assessoria de imprensa da Operação Lava Jato, todos nós perdemos a chance de saber o que realmente estava acontecendo ali. Na metáfora criada pelo livro, eles deixaram nesse momento de ser cães farejadores e agiram como cães domesticados, ou cães perdidos, da expressão criada pelo Ciro Marcondes Filho. Pode ter certeza, todos nós ganhamos quando temos esses cães de guarda para nos defender dos mais poderosos.
O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Ana que manda uma mensagem pro Pedro. Meu bem, só tenho a agradecer por cada dia ao seu lado. Quando te vi pela primeira vez, já sabia que você seria o homem da minha vida. Desde então, esses foram os 5 anos mais felizes que já tive e espero que venham muitos mais, cheios de amor, carinho, cuidado e muitos gatinhos. Obrigada por tudo que você fez e faz por mim, por ser meu melhor amigo, meu companheiro, meu marido. Eu nada seria se não fosse você. Valeu, gente! Beijo!